Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais um Neurocast, o primeiro podcast de neurologia do Piauí. O Neurocast é um fruto de uma parceria entre a Neuroparque, a Liga Acadêmica de Distúrbios do Movimento da UFP, e a AMA, a Associação dos Amigos dos Autistas. Não deixe de seguir o Instagram, @neuroparque e @ama-piauí. Hoje estamos com o Dr. Eduardo, vamos ter uma linda conversa sobre cefaleias. O Dr. Eduardo ele é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, a USP. E é especialista também em cefaleias pela USP, Universidade de São Paulo, e membro da Sociedade Brasileira de Cefaleias e Sociedade Internacional de Cefaleias. Bom dia, doutor. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Ótimo. Sociedade Brasileira de Cefaleias, que ano passado organizou um congresso em Fortaleza, não foi? Se eu não estou enganado? Isso, a Sociedade Brasileira de Cefaleia, ela tem congressos já há algum tempo anuais, né? São congressos que acontecem aí todos os anos e para se discutir o que é que se tem de novo, onde se tem palestrantes aí de todo o Brasil. E é um congresso bem interessante, eu recomendo, inclusive, para os acadêmicos que gostam de neurologia, que participem, que é bem interessante. Ótimo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cefaleias. Vou apresentar? Eu me chamo Lara Beatriz, acadêmica de Medicina da Universidade Federal do Piauí e ligante da Neuroparque. Isso, e eu também sou o Luciano Barbosa, acadêmico de Medicina e ligante da Neuroparque. Então, doutor, o que são as cefaleias e quais são os tipos de cefaleias? Bom, a primeira coisa que é importante a gente definir o que é o termo, né? Cefaleia. Então, muitas vezes existe uma confusão, principalmente entre os leigos, né? Cefaleia é um termo técnico que a gente usa para dor de cabeça. Então, qualquer dor que acometa o segmento cefálico daqui para cima, a gente chama de cefaleia. Portanto, cefaleia é um sintoma, né? E que pode ter diferentes causas. Para vocês terem uma noção, existem mais de 200 tipos de cefaleias, de causas de cefaleia, catalogadas na Classificação Internacional de Cefaleias, que é uma classificação internacional que já existe há bastante tempo, e são mais de 200 tipos. Então, cefaleia é um sintoma, as causas variam e, como eu disse, existem mais de 200 tipos. Certo. Não só para nós, acadêmicos de medicina, que estamos assistindo, mas também para a população em geral, doutor. O senhor pode falar quais são as principais causas, se existirem, ou citar algumas das causas para a gente? Então, existem dentro desses 200 tipos, alguns tipos que são raros, que muitas vezes são de conhecimento apenas do neurologista, muitas vezes do cefaliatra, do subespecialista. E existem outras que são muito comuns, que são muito prevalentes, né? Como, por exemplo, a cefaleia do tipo tensional e a enxaqueca. A enxaqueca, por exemplo, é o tipo mais comum no consultório médico. Por serem dores de moderada a forte incapacidade, acaba sendo o tipo mais comum que se vê no consultório do neurologista e também no consultório do clínico, né? E em pronto-socorro, nas urgências também é muito comum se ver pacientes com enxaqueca, com migrânia, né? Então é algo que, por exemplo, mesmo que você não seja neurologista, não seja especialista, em algum momento você vai lidar com um paciente que tem, por exemplo, enxaqueca, que tem migrânia, em algum momento. Seja um paciente que tem uma outra condição e tem a enxaqueca como comorbidade, seja no contexto de emergência, seja no contexto no ambulatório de clínica. Então, é uma condição muito comum, muito prevalente. Entendi. Falando nessa parte sobre sintomas, qual seria o sintoma mais comum associado à cefaleia e se tem algum sintoma que pode indicar algum sinal mais grave, por exemplo? Então, os sintomas associados eles são muito importantes para nos direcionar para a causa, né? Então, quando a gente vai avaliar um paciente que tem cefaleia, que tem dor de cabeça como sintoma, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma anamnese bem feita, uma história bastante detalhada, que isso já ajuda a diferenciar bastante, um exame físico também pormenorizado. Dentro disso, a gente sempre se atenta a sinais de alarme, ou seja, algum sinal que aponte que a gente pode estar frente a uma possível causa secundária, uma possível causa mais grave. Então, sempre no primeiro momento, a gente tem o objetivo de descartar causas mais graves para daí definir o diagnóstico exato. Então, por exemplo, alguns sinais de alarme que chamam a atenção para pesquisar uma causa secundária.
Quando a gente fala em causa secundária, até para explicar para as pessoas entenderem melhor. Causa secundária é quando existe uma outra causa que está provocando essa dor de cabeça. Isso pode ser desde condições mais simples, como um leve resfriado, que pode vir com cefaleia também associada, até condições potencialmente fatais, como, por exemplo, um tumor cerebral, um AVC hemorrágico, uma trombose venosa cerebral, meningite, entre outros. Então, quais são esses sinais de alarme que a gente normalmente nota? Um sinal de alarme muito comum que a gente tem que sempre observar é a primeira cefaleia da vida. Claro que você pode estar frente a uma cefaleia primária, que é aquela que a gente chama quando a dor de cabeça é a própria doença, como a enxaqueca, por exemplo. Mas você, quando é uma primeira dor de cabeça, você sempre tem que estar atento para uma possível causa secundária. Um outro motivo é a pior dor de cabeça da vida. Quando o paciente até tinha dor de cabeça com relativa frequência, mas ele fala, essa foi a dor mais forte que eu já tive na vida. Uma dor de início súbito, que ela atinge o máximo de intensidade ali dentro de 1 minuto. Uma dor explosiva, uma dor entrovoada, que a gente chama muitas vezes, é um sinal de alarme. Quando essa dor de cabeça ela vem acompanhada de outros sintomas, febre, outros sintomas gerais também. Você tem que suspeitar de outras causas, outras infecções, rigidez de nuca. Se o paciente tem algum déficit neurológico, por exemplo, associado, você vai pesquisar a causa secundária, como, por exemplo, perda de força de um lado do corpo, alteração de sensibilidade, de coordenação, alteração da visão, boca torta, dificuldade de fala. Esses também são sintomas que vão levantar suspeita de uma causa secundária. Outras, se o paciente tem uma imunossupressão, por exemplo, se ele tem HIV, né, AIDS, na verdade, se ele tem algum histórico de câncer, de alguma outra condição que leve a uma condição de imunossupressão. Então, são diversos sinais de alarme que a gente sempre observa. Você já abordou, explicou bastante, agora vamos trazer um pouquinho mais para o que as pessoas em geral vão entender. Qual que é o tipo de cefaleia ou quais os tipos de cefaleia são mais comumente encontrados na sua prática clínica, por exemplo, numa UBS, numa urgência e emergência? Quais são os tipos mais comumente que vão ser encontrados? Olha, disparado, o que você mais encontra é a enxaqueca, é a migrânia, né? Como eu falei. A cefaleia do tipo tensional, ela é até mais comum, mas geralmente como são dores mais leves, em geral, o paciente não procura o serviço médico, muitas vezes, a não ser quando ele tem uma frequência muito alta de dor. Aquela dor que a pessoa normalmente chama de dor de cabeça normal, lembrando que dor de cabeça nunca é normal. Existe, muitas vezes, você pode pegar, às vezes no pronto-socorro é menos comum, mas acontece, cefaleia em salvas, que é um tipo de cefaleia trigeminal autonômica, que causa dor muito forte, com sintomas autonômicos de um lado só, como, por exemplo, olho vermelho, lacrimejando, às vezes um olho mais baixo que o outro, geralmente uma dor muito forte, de muito forte intensidade, que é um quadro que chama a atenção muitas vezes quando você encontra na urgência. Mas eu diria que, de longe, o que mais se encontra realmente no pronto-socorro, no ambiente da prática clínica, é realmente a enxaqueca, a migrânia. Cefaleia, dor de cabeça, a gente pensa muito na cabeça, né? E de uns tempos para cá, principalmente em entrada desse século, a gente tem tido algumas maiores prevalências de doenças que acometem a saúde mental. Existe alguma relação entre cefaleia e ansiedade, depressão, por exemplo, hoje descrita na ciência? Sim, total. Existe uma relação muito forte, bastante estudada, entre transtornos mentais e cefaleias, né? Eu vou pontuar em 3 aspectos, né? O primeiro deles, eu vou falar do estresse, propriamente dito. Então, o estresse, condições estressantes, elas podem ser gatilho para crises de dor, como, por exemplo, da própria enxaqueca, migrânia. O estresse, por exemplo, é gatilho para 80% mais ou menos desses pacientes, é o que os estudos mostram. Então, na maioria dos estudos, o estresse acaba sendo o gatilho mais comum, uma situação pontual de estresse. Falando de transtornos mentais, propriamente ditos, diagnosticados, quando a gente fala, por exemplo, de depressão, falando da migrânia, da enxaqueca, que é o que a gente mais vê no dia a dia,
A depressão é 3 vezes mais comum em pacientes com enxaqueca do que na população geral. Ansiedade é 4 a 5 vezes mais comum em pacientes com enxaqueca do que na população geral. E existe, na verdade, uma relação bidirecional entre essas condições. Então, isso quer dizer o quê? Que ter ansiedade ou depressão aumenta a chance de você ter mais crise de enxaqueca. Lembrando que a enxaqueca ela é genética, você já nasce com essa predisposição, mas quando você tem algum desses transtornos mentais, aumenta a chance de você ter uma maior frequência, maior intensidade e duração das crises. Por outro lado, a enxaqueca em si, ela aumenta a chance de você desenvolver transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Então, acaba sendo uma relação bidirecional em que uma condição, ela influencia a outra. Outro ponto também que as pessoas têm dúvida é sobre vamos supor, né? Situação hipotética. Sim. Eu, numa atenção primária à saúde, certo? Porta de entrada do SUS. Como a cefaleia, ela é um sintoma que está sempre presente na grande maioria das doenças, né? Como que eu vou saber o que eu preciso fazer na minha triagem que vai saber identificar de fato se esse problema ele é específico de cefaleia, se ele é primário ou se ele vai ser secundário? Quais são os mecanismos que eu preciso abordar? A primeira coisa, assim, nessa avaliação, você tem que fazer uma anamnese bem feita. A história clínica na cefaleatria é uma etapa muito importante. É onde você vai gastar mais tempo, né? Na verdade, vai dedicar mais tempo para avaliar esse paciente de uma forma bem detalhada. Então, assim, você vai observar a questão desses sinais de alarme que eu falei na história. Depois você tem que fazer um exame físico geral e um exame neurológico, observar sempre se tem rigidez de nuca ou não, fazer fundo de olho, né? Quando o fundo de olho está alterado, você tem que pensar em causas secundárias. E descartada alguma possível causa secundária, né, nessa avaliação inicial, e pensando numa cefaleia primária, você vai observar se o paciente preenche aqueles critérios específicos para cefaleias primárias, seja a migrânia, a enxaqueca, seja a cefaleia do tipo tensional, que são as mais comuns ali. Se realmente tiver esse diagnóstico, o médico da atenção primária ele tem que estar preparado para, além do diagnóstico, saber como tratar esse paciente, seja no momento de crise, com estratégias, medicações e terapias não farmacológicas para serem usados durante o momento da dor, como também, a depender da frequência de crise desse paciente, instituir um tratamento preventivo para evitar as crises, para diminuir a frequência, a duração e a intensidade das crises. E acaba sendo algo que, por ser muito prevalente, todo médico deve sair da sua formação apto a diagnosticar e tratar as condições mais comuns, sendo o papel do neurologista importante naqueles casos que tem uma frequência maior, que tem muitas comorbidades, que aí precisa de uma atenção mais especializada, de alguém que tem uma formação mais específica. Mas casos mais simples, eles podem e devem ser abordados ali já na atenção primária para definição de diagnóstico e instituição de um tratamento, pelo menos inicial, caso de repente não responda, encaminhar para o especialista. Mas esse é um ponto importante porque, por ser algo muito prevalente, né, existe essa necessidade, como eu falei, de todo médico generalista saber tratar. E essa é uma deficiência que acontece na formação do médico generalista na maior parte dos lugares, não só no Brasil como no mundo, né? Existe, na verdade, pouco tempo dedicado ao estudo das cefaleias na maior parte das grades curriculares do Brasil e também do mundo, como eu já disse. Então, é algo que precisa ser melhorado. Então, por se tratar de um problema de saúde pública e muito prevalente, é um ponto que merece ser discutido, né? ser trazido à discussão, porque isso, obviamente, vai impactar na vida de muitas pessoas. O que a gente vê muitas vezes é que pacientes com enxaqueca, às vezes eles passam anos, às vezes até tem um diagnóstico, até um médico generalista na atenção primária deu o diagnóstico, mas às vezes ele não é tratado da forma correta.
e às vezes até casos mais simples que poderia já naquele momento ter sido tratado adequadamente. Então, eu diria que esse é um ponto que todo estudante de medicina, todo médico, ele precisa dominar o básico, pelo menos, em relação às cefaleias. Certo. Então, aí até lhe perguntar sobre qual seria a maior dificuldade na atenção primária em relação a lidar com isso, mas é meio que, querendo ou não, um conjunto, né? Do médico, saber, do próprio SUS funcionar com o tratamento, etc. Né? Aí eu gostaria de lhe perguntar sobre a relação do dia a dia com a cefaleia. Dieta, alimentação e os cuidados do dia a dia, eles estão relacionados de que maneira com a cefaleia? Então, em relação à alimentação, é um ponto, eu diria até controverso. Existem algumas estratégias que elas são já bem estudadas e bem definidas. Como, por exemplo, a gente sabe que o jejum, né, ficar muitas horas sem comer, um intervalo longo entre as refeições, pode de fato ser um gatilho para cefaleia, seja migrânia, enxaqueca, seja cefaleia do tipo tensional. É um gatilho também comum. Já em relação a alimentos específicos, isso é variável, é bem individual. Então, por exemplo, no passado, quando você atendia um paciente com enxaqueca, muitas vezes se dava uma lista de uma série de alimentos que se deveria evitar. Se viu com o tempo, com os estudos, com a prática, que não era uma estratégia tão efetiva, porque existe, como eu disse, uma variabilidade individual. Então, tem pessoas que nenhum alimento é gatilho, tem outras que muitos são, e a maioria tem um ou outro alimento específico. Então, a gente sempre orienta que a pessoa observe se quando ela come algum determinado alimento, ela acaba tendo dor de cabeça depois. Então, é uma abordagem hoje muito mais individual. Existem estudos em relação a dietas específicas, mas assim, que ainda são pontos de discussão, ainda é um pouco controverso. A gente vê que muitas vezes assim na internet aparece um monte de dieta milagrosa que vai curar a enxaqueca ou que vai resolver. A gente sabe que não é bem assim, né? Mas é um ponto que está em aberto, que tem estudos e que precisam de ainda mais estudos para se avaliar. Então, você falou em relação à alimentação, né? Mas eu diria que existem muitos outros pontos em relação ao estilo de vida, que aí é um universo que a gente pode falar, que influenciam, né, em relação às cefaleias, né? Falando bem rapidamente, apenas citando, né, sem se aprofundar. Atividade física é muito importante, a questão da gestão das emoções, como a gente até já comentou, na relação com transtornos mentais. O sono também é um outro ponto muito importante. Então, ter um estilo de vida saudável é fundamental para que você tenha um melhor controle das cefaleias primárias, notadamente a enxaqueca. Vamos pegar ainda essa pegada da atualidade. Nós estamos vivendo na era tecnológica, certo? Quem vai nos assistir vai estar vendo uma tela, Sim, ok? sim. Nós estamos atualmente, diariamente, vivendo com nosso celular, nosso tablet, nosso computador. E quanto à cefaleia por conta do demasiado uso de telas? Como que funciona essa dinâmica, doutor? Então, o uso de telas, né, de dispositivos eletrônicos, ele atrapalha o uso excessivo, né? Ele pode atrapalhar por vários aspectos. O primeiro é que, por exemplo, se a gente pega um paciente com enxaqueca, normalmente é um paciente que tem fotofobia, ou seja, ele tem intolerância à luz. Essa fotofobia, ela pode muitas vezes se manifestar só durante a crise, no momento que ele está com dor, mas pode se manifestar também fora da crise. Então, a pessoa às vezes tem uma sensibilidade maior à luz, inclusive o excesso de luminosidade pode ser um gatilho também para ter crise. Então, o excesso de telas pode funcionar como um gatilho para a crise em algumas pessoas. O outro ponto é que, de forma indireta, o excesso de telas, principalmente quando usado à noite, ele pode piorar a qualidade do sono. E a gente sabe que alterações do sono também são gatilhos frequentes para enxaqueca. Então, tanto dormir menos que o habitual, privação de sono, como dormir mais que o habitual, pode ser gatilho para enxaqueca. Então, às vezes, o uso de tela pode ser prejudicial nesse sentido. E algo, por exemplo, que eu sempre gosto de orientar para os pacientes em relação à redução do uso de tela, principalmente à noite e no dia a dia. É claro que isso faz parte da nossa vida, usar algumas estratégias mais simples, como, por exemplo, diminuir o brilho
da tela do computador, da tela do celular, né? Existe, por exemplo, até uma ferramenta que a gente pode utilizar, que é o filtro de luz azul. Esse filtro de luz azul, ele bloquearia, né, a luz, né, no espectro, o espectro azul, né, da luz, e isso, teoricamente, diminuiria a chance de aquele desencadear uma crise de dor, né? Então, às vezes, muitos computadores, se você pesquisar lá no Google, vai ter lá filtro de tela, de luz azul, como colocar no computador. No celular, seria ali como se fosse aquele modo noturno, né? Que ajuda também, né? Existem óculos, por exemplo, que também tem filtro de luz azul, então a gente sempre orienta, né? Então, essa parte ambiental, né? Como a gente está conversando desse aspecto aí em relação ao uso de telas, luminosidade, é algo que a gente também tem sempre que avaliar e orientar o paciente. Então, esse é um ponto que a gente sempre avalia e orienta da forma que eu acabei de explicar. Certo. É porque, querendo ou não, essa modernidade também é um pouco nova, né, para a medicina, a questão das telas. As pessoas cada vez dormem menos, comem pior, né, se alimentam, etc., não praticam exercício físico. Você mencionou que a enxaqueca ela tem um padrão, ou pode ter um padrão genético, com relação hereditária. Então, existem algumas características que elas são mais prevalentes ou que são fatores de risco para a cefaleia, e como é que pode prevenir esses, né? Fatores você não previne, mas como é que você pode prevenir crises de cefaleia, por exemplo? Então, assim, eu gosto sempre de falar, né, que a enxaqueca tem quem pode e não quem quer. Então, a enxaqueca, ela é uma doença neurológica, do cérebro, em que há diversas alterações, que eu não vou entrar no mérito aqui para falar, mas existem diversas alterações em termos de fisiopatologia, alguns mecanismos ainda não esclarecidos, mas que predispõem aquela pessoa a ter crise de dor. É como se o cérebro ficasse sensível e disparasse crises de dor de forma espontânea, né? Falando uma linguagem mais simples para as pessoas entenderem. Então, isso acontece por uma predisposição genética. Então, a enxaqueca ela é uma doença neurológica genética. E se você for ver na história, a maioria dos casos, você tem história na família. Seja em parentes de primeiro grau, seja em parentes de segundo grau. E a parte genética, vamos dizer, se um dos pais tem enxaqueca, o filho tem 40% a 50% de chance de ter a doença. Se os dois têm, isso chega aproximadamente a 75%. Se é um parente de segundo grau, em torno de 20% mais ou menos, né? Nossa, então, é uma doença genética. Então, você não previne de ter, né? É algo genético. Claro que, mesmo em pessoas da mesma família, a doença ela pode se apresentar, o fenótipo, né? A forma que ela se apresenta, ela é diferente. Então, tem pessoas que têm, numa mesma família, que tem crises muito esporádicas, que nem precisa tomar medicação nenhuma, fica bem, né? Só quando acontece alguma situação pontual, de gatilho qualquer. E tem gente que tem dor todo dia, independentemente de ter gatilho. Então, a apresentação ela é diferente, mesmo na mesma família. Então, prevenir, não existe uma forma por ser genética, mas o que a gente pode é prevenir crises, né? E aí entra na questão do tratamento preventivo, que aí envolveria não só questões medicamentosas, mas também a questão, que até a gente já comentou, de estilo de vida. Então, eu diria, de uma forma resumida, que a enxaqueca é uma doença que exige rotina. Então, rotina de sono, rotina de horário de alimentação, rotina de atividade física. Então, isso é um ponto bastante importante. Ter uma rotina adequada, gestão das emoções, controle do estresse, tudo isso é importante para prevenir crises quando a gente fala do ponto de vista ambiental. Se desregular um pouquinho, né? Já pode ser o suficiente para, dependendo do limiar de dor desse paciente, às vezes uma pequena alteração em um desses fatores aí dia, já pode ser. Tem algumas coisas que às vezes a gente não controla, como, por exemplo, para muitas pessoas, calor, né, altas temperaturas ou mesmo exposição ao sol pode ser gatilho para crise. A gente está num lugar que é muito quente
Isso faz parte da nossa realidade. Então, às vezes, por mais que você tente utilizar estratégias para evitar isso, às vezes não tem jeito. E a gente vê isso na prática quando chega na época ali do BR-Obró, que aumenta o número de casos de pacientes que estão tendo bastante crise, né? Nós falamos já sobre pré-tratamento, né? Alimentos que podem ou não ser consumidos. Sim. O senhor comentou sobre fatores desencadeantes. Agora, e sobre o tratamento? Eu queria saber como que é o tratamento mais tradicional. O senhor já falou que tem vários tipos, né? Mas eu também queria que o senhor puxasse um pouquinho para o que a gente tem de novo. Sim. O que nós temos de novo atualmente? Certo. Então, assim, o primeiro ponto é observar esse paciente em relação à frequência, intensidade e duração das crises, mas mais do que isso, observar como isso impacta na vida dele. Então, por exemplo, às vezes tem uma paciente, uma mulher, né, que geralmente é mulher, tem mais enxaqueca do que homem, isso até pelas alterações hormonais, principalmente do estrogênio durante o ciclo menstrual, a gente vê que às vezes tem mulheres que têm uma crise por mês. Muitas vezes ali perto do período da menstruação, mas às vezes são dias de dor muito intensa que a pessoa fica incapacitada. Então, mesmo nesse caso, por exemplo, tem uma crise por mês, às vezes o remédio oral, né, um analgésico não está resolvendo, pode ser um candidato a fazer um tratamento preventivo. No outro lado, tem gente que tem enxaqueca crônica. E aqui o termo crônico a gente usa enxaqueca para quem tem mais de 15 dias de dor por mês. Né? Então, tem gente que muitas vezes tem dor todo dia há anos. Né? Então, a gente sempre vai avaliar frequência, impacto na qualidade de vida para definir se esse paciente é candidato a receber um tratamento preventivo. E aí, quando a gente fala de tratamento preventivo, existem várias opções. Mais tradicionalmente, a gente usava algumas medicações preventivas, remédios orais, para evitar essas crises, para diminuir essas crises. Né? A enxaqueca não tem cura, mas a gente consegue diminuir e melhorar a qualidade de vida. E a gente usava muitos remédios orais que são primariamente utilizados para outras doenças, né? Dentro de outras especialidades. Então, por exemplo, alguns antihipertensivos, né, beta-bloqueadores, eram usados, como propanolol, metoprolol, são usados ainda, né? Anticonvulsivantes, como topiramato, o valproato de sódio, a gente tem antidepressivos, como a amitriptilina, nortriptilina, venlafaxina. Então, existem diversas medicações orais que sempre foram usadas. E com boa resposta, uma limitação, às vezes, dessas medicações é a questão de efeito colateral. Alguns pacientes podem ter efeitos colaterais, às vezes há vários dessas medicações, e limitar um pouco o tratamento. Então, mais recentemente, nos últimos anos, surgiu a primeira classe de medicamentosa preventiva específica para enxaqueca, que são os anticorpos monoclonais, os anticorpos anti-CGRP. CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, é uma molécula que existe no cérebro que está relacionada às crises de enxaqueca, e o que essas medicações fazem é bloquear a ação desse CGRP e, consequentemente, diminuir as crises de dor. Então, são medicações mais novas, que ainda têm uma certa limitação de custo, mas que abriram aí uma nova fronteira em relação ao tratamento preventivo. Além disso, a gente tem também a possibilidade do uso do Botox, da toxina botulínica, através de um protocolo específico, que é aplicado em 31 pontos na cabeça e que funciona para o tratamento preventivo, especialmente de pacientes que têm enxaqueca crônica, que tem mais de 15 dias de dor no mês. Esse já é um tratamento que muitas pessoas não conhecem, mas ele já é aprovado há mais de 10 anos, né? E é um tratamento nível A de evidência, ou seja, um tratamento que é definitivamente eficaz, mostrado através dos estudos. Né? Ótimo, conversa maravilhosa. Então, doutor, eu queria pegar aqui o celular, porque a gente vai abrir só para algumas perguntas dos acadêmicos, tá? A gente colocou no nosso Instagram. E aí eu vou fazer aqui uma perguntinha para o senhor. E perguntaram assim: qual a conduta imediata em uma crise de salvas e em uma crise de enxaqueca? A conduta ela diferencia, né? Então, primeiro você vai tentar identificar qual que é realmente a dor. Feito o diagnóstico, salvas ou migrânia, o que é que você pode fazer? Então, para enxaqueca, em primeiro lugar, né? Se você está no contexto de emergência, por exemplo, você pode usar
analgésicos, por exemplo, injetáveis, como, por exemplo, a dipirona, anti-inflamatórios, como, por exemplo, o cetoplofeno, que tem a possibilidade de você fazer, né, parenteral. Muitas vezes a gente usa medicações antieméticos, medicação contra vômito, como, por exemplo, Plasil. A gente usa o que está disponível no serviço, né? Nem, assim, isso é bem variável, depende do lugar que você está, se em um hospital do SUS, se num serviço privado. Mas você usa, inicialmente, numa crise ali, uma analgesia parenteral, né? A depender do que você tem disponível. Casos ainda mais refratários, você usa algumas medicações que são menos usuais e que muitas vezes, até casos que às vezes eu encaminho numa crise refratária, os clínicos muitas vezes desconhecem. Então, por exemplo, numa crise prolongada refratária, você pode usar associado, por exemplo, o Amplictil, né? A clorpromazina, que ajuda às vezes a tirar esse paciente de uma crise mais forte. Alguns casos relacionados, você pode usar magnésio também, ali durante o pronto-socorro. Então, existe, inclusive, um documento da Sociedade Brasileira de Cefaleia, na verdade, como se fosse um algoritmo ensinando passo a passo de como tratar uma crise no pronto-socorro, não é mais para dar um norte, mas é isso que você pode fazer ali no momento do pronto-socorro para tirar da crise, né? E sempre lembrar também da hidratação. Esses pacientes desidratam, então tem que ser feita uma hidratação adequada. Para cefaleia em salvas, a maior parte dos pacientes vai responder com oxigênio inalatório. Não é aquele catetezinho de O2 nasal, é máscara nasal, não reinalante. Você coloca esse oxigênio lá e a maioria dos pacientes tendem a responder a oxigênio no contexto do pronto-socorro. Às vezes não responde, você pode usar algumas outras medicações, mas eu diria assim que é uma coisa que sempre tem que ficar na cabeça, suspeitou de cefaleia em salvas, fazer o teste terapêutico com o oxigênio no pronto-socorro. Outra pergunta que nós tivemos foi: qual a diferença entre hemicrania paroxística e cefaleia em salvas? Então, tanto a hemicrania paroxística como a cefaleia em salvas, elas estão dentro do grupo das cefaleias trigêmino autonômicas, que a gente chama. Que é geralmente que, além da cefaleia, existem outros sintomas autonômicos que acontecem de um lado só do rosto, da cabeça, né? Então, a dor costuma ser unilateral e, junto com isso, pode vir, por exemplo, olho vermelho, lacrimejante, às vezes um olho mais baixo que o outro, às vezes um edema facial, às vezes obstrução ou rinorreia também unilateral. E o que diferencia muitas vezes dentro desses grupos é a questão do tempo, da duração da crise. Então, por exemplo, a cefaleia em salvas, a crise, ela costuma durar ali de 15 a 180 minutos, né? Então, dura de 15 minutos até 3 horas, né? Então, geralmente é isso. A hemicrania paroxística, e assim, a cefaleia em salvas costuma ser mais à noite, você pode ter uma crise a cada 2 dias, ou até 8 crises no dia, mas a maioria fica em torno de 1 a 2 crises por dia. Já a hemicrania paroxística, os sintomas, eles são muito parecidos, né? O que vai diferenciar é a duração, né? Porque é uma duração menor, geralmente, na hemicrania paroxística, que vai durar ali em torno ali de 2 minutos, 2 a 20, 30 minutos no máximo. Então, até pega uma área de sobreposição com a cefaleia em salvas, mas costumam ter uma frequência muitas vezes maior de crise. Então, às vezes, não é tão fácil. Se é uma crise, por exemplo, com essas características, né, de cefaleia trigêmino autonômica, que dura ali um tempo menor, 5, 10 minutos, às vezes é mais fácil. Mas quando dura, por exemplo, 20 minutos, 15 minutos, pode às vezes confundir com cefaleia em salvas. E às vezes, clinicamente, não é tão fácil, às vezes, de diferenciar. Então, o que é que a gente faz nesses casos? A gente faz um teste terapêutico com endometacina, que é uma medicação que responde muito, de forma dramática, nos casos de hemicrania paroxística e que não faz, muitas vezes, diferença nenhuma nos casos de cefaleia em salvas. Então, eu diria que, clinicamente, não é tão fácil, às vezes, diferenciar, né? Pode estar na área de sobreposição, mas com um teste terapêutico, com endometacina, a gente pode definir se é uma coisa ou outra. Lembrando que são
condições que não existe um marcador biológico, ou seja, não existe um exame de imagem, ressonância, tomografia, um exame de sangue que vai diferenciar essas condições. O diagnóstico é clínico, né? Então, é importante conhecer os critérios e, quando necessário, fazer um teste terapêutico. Ótimo. Eu gostaria de agradecer de antemão a sua disponibilidade por estar aqui em nome da Neuroparque. Vou pedir só uma mensagem final do senhor, pois no ano passado a Neuroparque esteve presente no Congresso da Sociedade Brasileira de Cefaleias. Submetemos resumos de trabalho sobre relação de cefaleia com tumores, como o senhor mencionou, cefaleia com tratamento farmacológico, não farmacológico, até mesmo acometimentos odontológicos, como DTM, né? Uma disfunção na temporomandibular. E aí, quando a gente submeteu, logo depois, alguns poucos meses, já tinha mais trabalhos atualizando esses resumos que mostram uma grande atualização mesmo na área, sempre tem que estar bem atualizado. E aí eu queria uma mensagem do nosso doutor para o estudante, para você que está assistindo, que não é estudante também, né, da área da saúde, sobre as cefaleias. O primeiro ponto que eu gostaria de frisar é que, assim, em relação aos pacientes, né, as pessoas que têm dor de cabeça, é sempre lembrar que dor de cabeça não é normal. Então, se você tem crise de dor de cabeça com frequência, isso atrapalha a sua qualidade de vida, saiba que isso não é normal, não é algo que você é obrigado a conviver, a sofrer, porque existem tratamentos hoje que diminuem bastante essas crises e melhoram muito a qualidade de vida. Então, procure sempre um médico para essa avaliação, que isso pode mudar a sua qualidade de vida e da sua família, porque acaba sendo uma doença que impacta em todo o entorno, não só o paciente em si. Para os estudantes, o que eu gostaria de dizer é que procurem aprender cefaleias, procurem aprender o básico, se dediquem a aprender esse tema. Muitas vezes, na faculdade, realmente a graduação ela é muito extensa, é muita coisa para a gente aprender. Eu penso até que 6 anos é pouco tempo, né? Porque é tanta coisa e vocês sabem que como é a rotina, é desgastante. Sim. Mas dediquem tempo a esse tema, porque é algo que vocês vão lidar no dia a dia. É algo que é um problema de saúde pública, vocês vão poder ajudar muitas pessoas tendo um conhecimento básico sobre diagnóstico e tratamento dessas condições, né? E muitas vezes a gente fica estudando um monte de coisa que são raras, né? Dedica muito tempo ali e às vezes deixa de focar em coisas que são mais prevalentes, que são importantes para o dia a dia. Então, é importante entender sobre cefaleias. E dizer que é um campo, a cefaleatria é um campo, né, uma sub-área da neurologia que está em franca expansão. Citei, por exemplo, os anticorpos monoclonais, mas existem cada vez mais tratamentos, novos estudos saindo e novas perspectivas de tratamento para esses pacientes. Então, é uma área muito interessante, até para acadêmicos que gostam da neurologia, procurar estudar mais sobre essa área, procurar desenvolver, de repente, trabalhos sobre cefaleia, porque é um tema que está crescendo e é um tema que, como eu disse, reforço, é importante, é um problema de saúde pública, diz respeito a todos nós como sociedade e a gente, como profissional de saúde, precisa fazer a nossa parte, que é entender, tratar adequadamente e encaminhar quando for o caso. Muito bom, doutor. Nós agradecemos a sua presença. Esse foi mais um Neurocast. Esperamos você no nosso próximo episódio. Eu que agradeço e estou à disposição para próximas oportunidades. Show. Na nossa descrição aí vai ter o Instagram da Neuroparque, da AMA, do doutor. A gente agradece também mais uma vez, eu e a Lara. Uma ótima conversa sobre cefaleia. Se você puder compartilhar, curtir, agradecemos bastante. Valeu, pessoal.